Meus amigos, hoje nós vamos continuar conversando sobre as medidas cautelares, em especial e a medida cautelar mais gravosa, aquela mais extrema, mais aflitiva, que é a cautelar de prisão. Eu quero propor, pessoal, pensar na medida cautelar sobre o viés da necessidade e sobre o viés da adequação. Sobre o viés da necessidade, nós devemos ter em mente que a medida cautelar, ela tem uma finalidade. No âmbito do processo civil, nós temos a tutela satisfativa, que é o próprio bem da vida. É a entrega daquilo que se busca, que se discute no processo, e temos aí a tutela cautelar, que a despeito de se almejar ao final do processo o bem da vida, ela tem a finalidade de resguardar, de assegurar o seu direito sobre aquele bem da vida discutido no processo civil. Trazendo aí para nossa realidade do processo criminal, não falamos em tutela satisfativa, mas tão somente na tutela cautelar. Nesse viés, busca-se resguardar com a tutela cautelar o resultado útil do processo, ou seja, que ao final do processo criminal, o dispositivo da sentença, se condenatório, será cumprido. E que o processo criminal, pessoal, ele será instruído sem embaraço, sem qualquer tipo de interferência interna ou externa por parte do imputado. Nesse sentido, pessoal, o pedido de prisão cautelar, ele deve ser fundamentado na necessidade de se resguardar o resultado útil do processo crime, e essa que é a cautelaridade da medida, que precisa ser demonstrado argumentativamente no processo. Se nós temos nos autos a demonstração da necessidade da imposição de uma medida cautelar, nós precisamos analisar, dentre todas as medidas cautelares, qual é a medida mais adequada para resguardar aquela situação de risco. Lembrando que a medida cautelar de prisão é a última ratio das medidas cautelares, devendo ser usada, pessoal, em último caso, após o juiz afastar fundamentadamente a eficácia de todas as medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, a cautelaridade da prisão preventiva, que é um tipo de prisão cautelar, ou seja, prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, só tem lugar nos requisitos da conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal nos termos do artigo 312 do CPP. Esses sim são fundamentos cautelares. A garantia da ordem pública, pessoal, e da ordem econômica nada tem a ver com a cautelaridade. Basta lembrar da construção histórica do requisito da garantia da ordem pública. Ela tem origem no nazismo, como bem fala aí o professor Auri Lopes Júnior. Na Alemanha nazista, usava-se aí a garantia da ordem pública para prender judeu por qualquer motivo, ou pela ausência de motivo. A garantia da ordem pública era argumento para todo tipo de abuso. E nós continuamos usando este requisito para prender pessoas sem motivo. Porque não há cautelaridade para se prender antecipadamente um cidadão que é presumido inocente, o fundamento de probabilidade de reiteração criminosa, em que pese não ser cautelar, é um juízo de adivinhação sem precedente. O juiz vira um vidente e, fazendo aí uma prognose da vida do agente, diz que ele vai prender para não cometer novos crimes. Mas qual que é a base para isso? Qual que é a base para isso se o agente é primário e tem bons antecedentes? Nem que fosse reincidente, não tem como o juiz analisar razoavelmente isso. Então, pessoal, para fechar, toda vez que o juiz fundamenta a prisão cautelar com garantia na ordem pública, para a garantia da ordem pública, melhor dizendo, é que ele não tem fundamento para prender validamente o acusado ou investigado, com base na cautelaridade, e se vale desse conceito abstrato, indeterminado e sem conteúdo jurídico seguro para prevalecer a sua ideologia punitivista.